Oi, oi, minha gente, bem-vindo a mais um episódio de Terapias Podcast. Hoje, excepcionalmente, uma quinta-feira, porque o especial do mês da mulher, que agora vai acontecer no decorrer de março, começou com uma intempérie de mãe, né? Ontem, tanto eu quanto a minha convidada tivemos a reunião da escola e precisamos, por isso, transferir o dia da nossa live. Então, já começamos com papo para Dia das Mães também. Dia das Mães não, Dia da Mulher, mas focado na maternidade. Mãe de primeira viagem, o que muda na vida da mulher? Porque a gente sabe que tanto homens quanto mulheres, eles aprendem muito com a maternidade, é algo diferente, o mundo realmente muda. Aquele clichê de que a vida da gente muda, isso é verdade, muda demais. Mas claro, salvo devidas proporções para a mulher e para o homem. E hoje convidei a Manuela, que é uma querida, uma mãezinha que acabou de ter uma pequena que fez um aninho, a Manuela Itauã, que já vi que entrou aqui também. É um casal lindo, um casal inspirador, para a gente falar um pouquinho de como é que foi essa transição, como é que foi receber as meninas, tanto a minha quanto a dela, nesse mundo, o que mudou, os desafios e as delícias de ter esses serzinhos com a gente. Coisa maravilhosa que é a maternidade, mas sim, como tudo na vida, tem os seus desafios. Mas acredito que é muito mais bônus do que ônus. Esperar minha mocinha entrar. Apertei, mas não apertei direito. Oxi. Manu, meu bem, eu acho que tem que aceitar o convite. Ué, não tá conseguindo participar. Coisa ao vivo, né? Assim. Assim estamos intempéries, mas essa é a primeira vez que eu vi. Nunca aconteceu. Será que agora vai? Quero falar sobre a nossa fase de mamães. Meu Deus, coisa mais boa. A minha pequena fez 7 anos, em setembro já. Olá! Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo O que bem? houve? Eu te mandava convite e dizia, a Manuela não consegue participar. Eu disse, meu Deus do céu. Guria, só consegui pelo celular, não sei. Não consegui pelo Note. Ah, mas pode ser, porque esses tempos a psico também, ela disse que pelo note não conseguia, eu não sei o que acontece, mas eu só Tá trancando um tá pouco conseguindo pelo ouvir bem, tá celular. falhando um pouquinho teu áudio, meu bem. O meu áudio tá bom pra ti? Ele só tá trancando. O meu ou o seu? O seu pra mim. Ah, e eu mesmo, vamos ver. E agora? Vamos ver, agora deu. Tá. Então, mesma mulher, né? Minha Manuzinha. Eu pensei, eu vou convidar uma mãezinha pra gente falar sobre essa fase que transforma a vida da mulher. É que a gente fala aquele clichê, né? Ah, a vida da mulher muda. Gente, muda. Isso é verdade. Muda desde o primeiro gritinho na maternidade, né? Meu Deus, eu sei que eu sinto. Nossa, se eu pensar até hoje, eu sinto a sensação que foi daquele gritinho, daquele gritão, lá na hora da maternidade, né? Sim, é um A Manu, desafio desde o início, né? Desde que o momento que tu sabe que tá grávida, né? É um desafio, assim. Mas é um desafio bom, né? como é que foi? Como é que foi a tua história da gravidez, Manu? Primeiro, só para apresentar, a minha querida convidada, ela é uma físio,
maravilhosa, tem a Essência tem muito mais atividades lá, Pilates, né, Manu? Eu acho que também a questão de massoterapia, além das físios. Então, é Sim, uma empreendedora de sucesso aqui da cidade, né, meu bem? sim. Eu tô formada já há uns 3 anos, 3 anos. E eu tenho a clínica já há uns 3 anos. Inclusive, a gente fez agora semana passada 3 anos de clínica. O que que acontece, assim, quando eu logo me formei, veio um turbilhão de, eu vou abrir uma clínica, surgiu a oportunidade e eu abracei, assim, resolvi então, né, que seria uma empreendedora. Com muitos desafios, porque na faculdade a gente não é preparada para isso, assim, então sou fisioterapeuta e empreendedora. Nós temos uma clínica, eu digo nós, porque eu acho que o meu grupo é um grupo muito seleto, onde todas trabalham em prol da clínica, de atender bem, então eu digo nós, porque realmente, assim, cada uma tem um pouquinho dali. Sim. Onde tem a parte estética, tem com a Sara, tem a parte do yoga, que com a nossa educadora física, a Ju. Tem também 3 fisioterapeutas, então junto comigo mais, quer dizer, junto comigo são 4, né? Agora tem a Su, a Amanda e a Elo na área de traumato, neuro e também na parte pélvica com mãezinhas. Então, na clínica, além disso, elas dão pilates. Então é bem, bem completo, assim. E a gente já tinha uma ideia, que eu já convivia com algumas mãezinhas, assim. Mas quando é logo de primeira assusta, porque não era uma bebê planejada, assim. A nossa ideia era ter filhos, sim. Mas, né, esse ano, 2025, agora ela tá com um ano. E foi assim. É, É que vocês não planejaram. Quem planeja é outra. Não é vocês, entendeu? Não é a gente que isso. planeja. É ilusão nossa, né? Ilusão. E a minha médica falou, né? Que, na verdade, se eu fosse planejar, eu não teria, né? Talvez chegasse em 2025, eu não teria coragem ainda. Que é um processo, né? Mas, por fim, acabou que eu tive que parar a medicação anticoncepcional por causa de um imprevisto que eu tenho, assim, questão hormonal. E parei, então, né? E resolvi me cuidar. E, enfim, veio a Zoe ao mundo. Mas eu acho que sempre vem no momento em que Deus acha que tá na hora, né? Que tu realmente precisa daquilo. E eu acho que eu precisava desacelerar também um pouco, assim, E a do gente processo. desacelera, né? Ah, tu aprende muito, muito. Tu sabe que eu sempre, a maior reclamação que as pessoas tinham de mim é que eu era muito workaholic. E eu nunca entendi isso, porque pra mim era normal o que eu fazia, né? Trabalho demais, gente, é normal. Mas eu noto que depois da Isa eu também desacelerei. Claro, naquelas, né? Porque empreendedor meio que não desacelera, mas tipo, eu reduzi minha carga, enfim, porque é diferente, né? Mas enfim, eu Sim. quero falar um pouquinho sobre a minha história. Foi um pouquinho diferente da tua, né? Tu não Sabe que. planejou ou planejou? Não, na verdade acontece. A Isa hoje tem 7 anos. Se fosse pelo pai dela, ela tinha 17 e não 7. Mas a vida de quem que muda mais? É da É. mulher, não adianta. Então eu tinha muito essa questão que eu gostaria de ser mãe, mas eu saberia a hora que seria o momento, sabe? E eu senti realmente, eu senti, sabe? Deu aquela coisa que eu quis ser. Quando então eu disse, não, agora eu vou ter. Isso foi com 35. Eu descobri que eu tinha uma doença que eu tinha que tratar. E essa doença, a medicação era fetotóxica. Ou seja, eu não podia mais engravidar naquele momento, né? Gente, chorei tanto. Tanto porque, gente, agora que eu estava preparada, né? Mas aquela coisa, não é a gente que planeja, né? Daí a médica me liberou depois de 3 anos. Porque foi conturbado, né? Toda a situação e tal. E eu me lembro que assim, na época, um pouquinho antes de eu engravidar, uma parente minha tinha engravidado e ela logo começou a falar para todo mundo que ela tinha engravidado e ela perdeu. E daí eu me lembro que foi uma dor muito grande para ela, porque, tipo assim, às vezes tu
passava um tempo que tu não encontrava uma pessoa, e quando tu encontrava, a pessoa dizia, ai, aí, como é que tá o bebê? E ela, ai, né, não tinha, enfim, aquela dor. E eu dizia, eu não vou dizer pra ninguém antes de pelos 3 meses. Não vou falar. Eu disse, ninguém é ninguém, porque se eu precisar passar por essa dor, vai ser sozinha. Aí eu fui fazer uma viagem, porque eu sempre viajei, né? Eu tenho saudade. Fui fazer uma viagem longa e por conta desses problemas que eu tive de tratamento, eu sempre sempre era muito desregulada. E na viagem fiz amizade com umas amigas e um dia elas assim, ai, Melissa, a gente acha que tu tá grávida? Eu disse, não, gente, não é não. Eu sou desregulada mesmo, tal e tal, e, enfim. Então, mas faz o teste. Falei com a minha médica, ela disse, faz o teste, é melhor fazer. Eu disse, então eu escolhi o lugar que eu queria fazer, né? O lugar que eu queria fazer, o teste, pô. Enfim, fiz o teste, deu gravidez positiva, não falei pra ninguém. Só minha médica sabia. E as minhas amigas de lá, né? Aí, quando eu voltei, fiz a minha eco, o ecografista olhou pra mim e disse assim, Melissa, você sabia que tava desse tamanho? Eu disse, desse tamanho qual? Faltava 3 dias pra completar 3 meses. Eu me lembro, eu me lembro que uma amiga disse assim, mas Melissa, tu foi tão boa que tu escondeu até de ti, né? Depois Nem percebeu. nem percebi. Nada, E pior que nenhuma eu tirei uma foto. mudança. É que, como eu era, por conta da doença, eu era toda desregulada. Então, pra mim, era ela acontecendo, entendeu? Porque ela fazia muitos altos e baixos. E eu me lembro que eu, na viagem, tiraram uma foto de mim tirando foto. E eu olhei assim, nossa, eu não tinha visto, eu achei maravilhoso, porque é legal quando você tira uma foto espontânea. E eu olhei e falei, nossa, que linda, ficou maravilhosa. Eu olhei, mas que barriga é essa? Tentei cortar a barriga da foto, que tava muito feia. Só que não ficava bom. Eu disse, gente, que tá, deixa, vou deixar assim mesmo. Eu descobri que era a Isa já. Não. Olha, e daí, fiz os Isso, cuidados, mas isso tudo é de uma boa. coisa. Isso é uma coisa que a gente vê muito na físio, assim. A maioria das mulheres, elas não se conhecem. Elas são desreguladas no ciclo, elas não conseguem entender quando elas estão ovulando. Ovulação dói, sabe? Não, porque a gente já desde muito cedo começa a tomar anticoncepcional ou algo parecido, para a questão da regulagem. E quando tu vê, tu não te percebe, a gente não se toca. Então, guria, eu descobri na segunda semana de gestação. Mas tu sabe assim, Manu, eu tinha problema de tireoide. E tireoide, sabe, desregula Desregula tudo. muito. Tanto que eu descobri que eu tinha medo de tireoide porque eu fui na gineco, achei que eu tinha alguma coisa e não era nada ginecológico. Era da tireoide. Acabei descobrindo assim, ao acaso. Mas foi engraçado que assim, depois que a Isa nasceu, porque daí o que aconteceu? Eu tinha hiper, tive que tratar pra forçar a virar hipo, ganhei a Isa, daí eu parei a medicação porque eu tava assim regulada, e desde que eu ganhei a Isa eu nunca mais mediquei. Eu parei. E a minha menstruação é reloginho. Eu tenho um aplicativo, né, que eu acompanho, alimento. É assim, ó, amanhã, é amanhã. Daqui 2 dias, daqui 2 dias. Mas naquela época, era zorra. E eu fiquei anos, né? Uma zorra. E tipo assim, então, tipo assim, o anormal, pra mim já era normal. Eu sabia que tudo tava desregulado. Mas é interessante tu bater nessa situação, né, Malu? Porque às vezes é importante que a gente consiga eu tava tão assim já. Eu tinha. Eu já tava tão cansada de ter aquilo que eu já, tipo assim, quer saber? Só pode ser disso, né? É disso, e, enfim, né? Mas a gente vê muito disso. Uma vez eu vi uma menina fazer uma entrevista, ela descobriu que ela estava grávida 2 semanas antes de dar luz. Eu disse, meu Deus, mas tu não tinha barriga nada. Ela disse que nos médicos ninguém mandava fazer nada, porque ela era uma criança, né? Era uma criança que tinha acabado de. Quase adulta, vamos dizer assim, né? Sim. Então eu fiquei impressionada, mas já 2 semanas. Ela teve uma gestação, ela sabia de uma gestação por 2 semanas e ela teve o bebê. Assusta, né? Esse processo. Eu digo assim, por mais que. Eu não acho que isso é para toda mulher, eu acho. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu pensei, bom, eu me formei.
Que bom. Eu não engravidei na adolescência, né? Porque Uhum. acho que é um medo bem geral, assim, das meninas. A minha mãe engravidou na adolescência, e com 15 anos. Então, ela deixou de fazer muitas coisas, né? Tudo bem Uhum. que era uma outra época, Mas mas não muda, né? não muda. Ela não viajou o que ela queria fazer, ela não estudou o que ela queria fazer. Então, é difícil para quem engravida. Então, logo quando eu vi aquele positivo, porque eu não fui no médico consultar, eu achei que eu tava estranha, eu fui ali, atravessei a rua, fiz no. Pedi Foi, para fazer. resolvido. Aí chegou o resultado, tava eu e a Amanda, que trabalha comigo ali na clínica. Eu olhei pra Amanda e falei assim: tô grávida. A Amanda olhou pra mim: como assim? Tu não vai chorar? Tu não vai fazer nada? Não, a gente fica meio em choque, né? A gente não sabe o que fazer exatamente, né? Bom, tô com uma pessoa que hoje, né, a gente tá junto há o quê? 4 anos, né? 5? 4, acho, 4 e meio. Foi recente pra nós dois, foi. Mas era Uhum. uma. Eu já tava morando com ele, assim, então a gente meio que tá tudo bem, sabe? Não é o fim dos tempos e é um bom pai, é uma pessoa que eu queria que, né, estivesse do meu lado naquele momento, senão eu não estaria com ele. E tá tudo bem, sabe? Foi uma coisa muito tranquila pra mim. Me assustou pela clínica, sim, porque a partir do momento em que tu tem um trabalho que depende também de ti, dá um sustinho, mas ao mesmo tempo foi tranquilo esse processo, sabe? De tava na hora. Bom, tô formada, tô com meu carro próprio, né? Tenho uma estabilidade financeira legal. Acho que Deus quis que fosse o momento. Me assustou Uhum. bastante porque eu tinha ampliado a clínica, tinha Sim. naquele mês ampliado a clínica, mas foi. Eu acho que se eu não tivesse ampliado a clínica, talvez eu não tivesse tido todo o a tranquilidade, né, financeira de eu poder ficar com a Zozo até os 6 meses, né, acompanhando ela. Então é um processo legal, sabe? Não me arrependo, assim. Foi um pouco no momento Sim. assustador, mas não, né? Mas acho que Que também aprender a soltar, né, Manu? Porque a é, gente teve que soltar. A minha filha tinha uma data prevista e ela veio exatamente um mês antes. Tipo, eu tinha um mês para me organizar ainda para fazer as coisas. E hum, simplesmente, você só tem mais um dia que foi, né? Foi marcador do dia. Então a gente, e eu também, e a gente também, isso vale sim para quem está pensando em ser mamãe, né? Quem tem pessoas que sabe que estão pensando se querem ou não. Mas para a gente entender que às vezes os desafios vêm não só da maternidade em si, de ter um bebezinho que depende da gente, mas que a gente às vezes tem que preparar um negócio para que ele não seja, ele não seja, a gente não seja refém dele. A gente não pode ser exato, escravo de um negócio a ponto de que se a gente não vê, acabou, não existe, né? A gente exato. conseguir fazer com que tudo flua. E isso é um desafio, né? Porque a gente tende a captar tudo, né? A fazer, a gente. A acolher, né? E eu acho que esse é um processo que se eu não tivesse tido a Zoe, eu não teria conseguido Sim. soltar, sabe? Eu não é questão de confiar ou não nas pessoas que estão contigo. Não, Uhum. confio plenamente nas meninas. É um processo entre você deixar e acreditar que ele vai funcionar mesmo que tu não esteja 100% ali. A gente sabe que muda um pouco. Isso não, E enfim, né? Mas a gente aprender a delegar de é importante. verdade, né? Porque eu era a pessoa que delegava e depois ela, tu fez, deu tudo certo, como é que. Eu não deixava, às vezes, as pessoas crescerem também, né? Porque eu tava sempre preocupada com, tá, eu pedi pra fazer, mas passava o tempo, né? Vamos conferir se foi feito, porque querendo ou não, é o nosso negócio, né? Também é o bebê, né? No momento que Sim. a gente abre outro negócio, também não deixa de ser uma nova gestação, um novo preparo, um novo serzinho que a gente. Claro que não é uma vida em específico, mas é um sonho da gente também, né? Sim, é um zelo, né? Mas assim, ao mesmo tempo que tu volta, ao mesmo tempo que agora eu voltei, né, a trabalhar, e eu me policio.
Pra mim não abraçar tudo de novo, sabe? Sim. Uhum. É, sim. Mas tu conseguiu ficar 6 meses fora da clínica? Consegui. Guria, eu me preparei pra 4. Com 3 meses eu tava assim, gente, eu não nasci pra ser sua mãe. Aí eu preciso voltar. Não, é que aí tá. Eu tenho a. Como é que eu posso dizer assim? Sou muito feliz por eu morar no mesmo prédio da clínica, né? Sim. Então, o que que acontecia? Ai, Manu, olha, a gente precisa que tu venha aqui pra ver um paciente, pra ver a tua opinião. Eu descia o elevador, ia lá, né? Participava da avaliação, dava meu ok e subia. Ou finalizava, ai, Manu, eu preciso que tu desça aqui porque a gente faz manipulação Uhum. de quiropraxia. Eu sou especializada em quiropraxia junto. E as meninas, elas viram Quiropraxia de na quê? graduação. Quiropraxista. Eu tenho uma especialização dentro da fisioterapia como Ah, quiropraxista. tu faz quiro também? Faço Ai, também. gente. Mas aí que tá, tipo, é uma especialização dentro da graduação da fisioterapia. Não é Uhum. uma graduação em quiropraxia. Eu sou formada em fisioterapia, né? Minha graduação é fisioterapeuta, né? Mas eu tenho uma especialização dentro do meu órgão de quiropraxista. É um pouco diferente alguns ajustes, mas a ideia da mobilização é a mesma. E só que eu tenho especialização, as meninas não. Então, quando elas precisavam, Manu, olha só, preciso que tu desça aqui, porque tem uma cervical, um quadril que eu, né, precisa ser ajustado. Eu descia fazer os ajustes e elas terminavam, né? Porque dentro do atendimento da fisioterapia, em questão de liberação, a gente faz a liberação, que é como se fosse uma massoterapia, uma massagem pontual para desmanchar a contratura. Então, a gente trabalha bastante com isso aqui na clínica. Então, eu descia, fazia meu papel ali para auxiliar e subia de volta. Então, eu consegui tranquilamente ficar com ela. Eu voltei nos 6 ali. Quando tu descia, a Zoe ficava com alguém, com uma rede de apoio, né? Ou ela Eu ia tenho. junto no bebê Às conforto. vezes ela ia junto. Quase sempre. Eu comecei a ter a rede de apoio, que é meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, minhas cunhadas, as meninas da clínica, quem mais era rede de apoio? Parentes, assim, tipo, tia do Tauã, que é a Dinda, sabe? Essas eram as redes de apoio. Meus pais são de Parobé, então, para fazer uma logística para eles vir, então era dia específico. Quando eu comecei, que eu retornei aos atendimentos, minha mãe e o meu pai, assim, passavam, tipo, a segunda-feira de tarde é o dia que eu vou atender, eles passavam com a Zoe. E eu só voltei a atender, tipo, à tarde. Ficava com ela de manhã e atendia à tarde. Então, segunda e, tipo, 3 dias. Segunda, quarta e quinta. Eu atendia. Daí, segunda eu ficava com a minha mãe, quarta-feira com a minha sogra, quinta-feira eu arrumava alguém. A mãe da Amanda era uma rede de apoio, que é a menina que trabalha comigo, que é a Mari. Assim foi. E como é que tu acredita que seria a Manu sem essa rede de apoio? Nossa. Eu teria. Nossa, com certeza eu teria que colocar ela numa creche, meio turno. Manu seria totalmente muito mais triste. Porque eu amamentei ela até os. Agora, dezembro, 10 meses dela. Então, Mesinhos. eu consegui. E eu só deixei de amamentar porque ela come muito bem e ela não quis mais o peito, né? Uhum. Então, e ela trocou pelo Aptamil, que é o que a gente dava à noite, ela preferiu. Então foi muito tranquilo o desmame. Pra ela, né? Pra mim foi. Tu sabe que eu, desde mamar, eu tinha dito pra mim, assim, combinado comigo, que se até os 2 anos ela quiser, claro que não na mesma proporção, sabe que vai reduzindo, né? Até os 2 anos eu daria. Porque, tipo assim, olha, pronto, era só de noite, sabe? Mas a Isa, meu Deus, ela amava. Até hoje ela tem meio que, tipo assim, sabe, uma coisa. Deu, mano, 2 anos e 1 mês que eu tava, né? Eu disse, hoje é o dia
que acabou isso, já passou um mês. Aí foi isso aqui com a Isa, foi sempre a base da conversa. Mesmo quando eu era criança, eu conversava com ela o porquê, e assim eu consegui. Mas imagina, eu fui 2 anos e um mês com ela. Eu era a pessoa que falava: Meu Deus, essa criança tá caminhando e ainda. Normal, normal. Quem nunca? Eu assim, bem feito e bem bela. E tu sabe que assim, ela criou um laço tão grande que imagina, eu permiti que fosse até 2 anos, né? No finalzinho era só de noite, nem tinha que ter nada. Mas ela queria, que era uma forma de ficar juntinho, né? Mas enfim, mas eu era a preconceituosa que provavelmente fui julgada. Fazer o quê? Mas é normal, né? Ser mãe é isso também, né? Pagar com a língua, né? Fazer o quê? Né? Mas tu faz, não adianta, né? Não adianta. E É duvido que até hoje, né? Tu olha alguma coisa, tu julga, depois. Claro, muda muito depois que tu é mãe, né? Que tu tá do outro lado, que tu vê que. Eu julgava muito as mães que iam treinar e levavam os filhos. mas em qualquer idade. Bebezinho, assim, sabe? Eu pensava, meu Deus, ela não consegue tirar uma hora pra ela treinar. Não, meu amor, não consegue. Não. Eu levava a Zoe, porque ou eu levava ou eu não treinava. E daí eu queria que a minha rede de apoio me ajudasse. Eu tenho certeza que se eu ligasse e falasse, ai, né, ô Cunha, fica com a Zoe, eu tenho certeza que ficariam. Mas o julgamento de que de tarde, de manhã eu ia deixar ela com alguém, de tarde ela ia ficar com alguém. Eu vou preferir que ela fique de tarde com alguém pra mim trabalhar do que pra mim ir treinar. É aquela coisa também, né? Não sei se tu tem esse sentimento, mas eu também tinha muito. Eu não queria pedir pra ninguém. Porque a filha era minha, Sim, eu tinha que dar conta. E fora que eu não tinha essa tua rede de apoio maravilhosa, eu não fui tão sortuda assim. E o pai dela não é o Tauã. Mas sim, enfim, Tawana. mas mesmo assim, eu me lembro que eu tive a Tata dela, né? Que, nossa, a gente ama ela para sempre. E ela ficou até um ano, cuidando da Isa até 1 ano e 7 meses. Aí eu tive que colocar na escolinha. Aí eu comecei a fazer consegui fazer uma rotininha, assim, né? Claro que foi aos pouquinhos, enfim, mas consegui fazer uma rotininha. Então, é complicado. Às vezes a gente olhar para fora não é fácil. E para mãe, assim, a gente fica pedindo toda hora para alguém. É ruim também, né? Tu que fez, né? É teu filho. Tu tem uma obrigação quanto a isso, né? Então, mas eu sempre julguei. Pensava assim, ai meu Deus. Porque a pessoa tem que ter um momento pra ela descansar, né? Fazendo alguma coisa, né? Tipo, ter um momento pra ela, né? E eu sempre julguei. E quando aconteceu isso comigo, eu me dei por conta que pra mim treinar sem ela, eu teria que ir à noite. Só que, guria, eu trabalho na clínica até 8 horas, 7 horas. Como é que eu vou fazer para ir à noite? Ah, não, né? Eu também quero ficar em casa, né? Curtir Sim, meu sim. esposo, né? Enfim, não tem como. Agora, nessa questão de a gente conseguir aos pouquinhos, voltando à liberdadezinha, que são micro liberdadezinhas que a gente vai adquirindo, né? A gente fica feliz da vida com qualquer coisa que a gente consegue. A pequena tá com 1 ano agora, a minha tá com 7 anos. Teria, se lançaria nesse desafio novamente, Manu? Mais uma maninha pra Zoe? Guria minha Tu e o era Tauã de já 3. conversaram sobre isso? Sim, conversamos. Conversamos porque com 6 meses, não, 4. Ai, não lembro certo, porque eu tive um corte da gestação, que foi o mês mais difícil que a Zuzu ali dos 4 meses. Então, eu meio que esqueci aqueles 3 meses ali. Mas eu coloquei o DIU. Oi? Ah, tu colocou o Dil. Coloquei. Então, a gente teve uma conversa ali entre os. Acho que foi 5 meses, 5 ou 6. Eu coloquei o DIU. Então, a gente fez uma. Sentou. Tá, e aí? A gente vai ter outro, porque eu vou botar o DIU, né? Aí a gente chegou na conclusão que
eu não estava preparada para ter outra gestação emendada. Porque eu, que nem eu falou no início, eu não me via mais um ano sem voltar a trabalhar. Uhum. Eu precisava, né? Eu parei cursos que eu estava fazendo para ser mãe. Então, eu queria ter, né, mais ou menos 2 anos de volta para mim. E para daí pensar em ter filhos. Então, eu tive a ideia de ter 3. Hoje, eu tenho a ideia de ter 2. Mais 2 ou 2 casou? Não, 2 casou. Ah, olha, eu sempre digo, vou dar uma dica, tá? Uma dica de veterinária que fala pra cachorrinho, pra gatinho, mas serve pra humano também, tá? Eu que diga. Ou tu tem dois, teoricamente, não é um número bom, né? Mas a Isa só terá um 2 se for de um agregado. Porque dessa barriguinha não sairá mais. Porque, gente, eu não me vejo, mas pra tu de novo, meu Jesus Cristo, só de pensar barriga, da mamar, agora que eu tô conquistando um pouquinho cada vez mais a minha liberdade, ai, não. Mas, e ela começou a pedir, né? Começou a pedir, a gente vai ter que achar um agregado. E o agregado vai ter filho, vai ter que ter filha mulher ainda. Porque ela quer uma irmã. Vai começar agora a fazer currículo, né? Tá Ai, ficando Jesus Cristo. agregado, tá? É menina, menino. Né? Se for menino, já está fora. Ai, ai. Não, eu penso em ter, mas assim, a Zoe, a Zoe fez 1 ano. Então, eu imagino que ano que vem, final do ano que vem, bom tempo, né? Tem 9 meses pra engravidar e pra nascer vai dar 3 anos, né? Até quase demais, mas. Ai, se o cara lá de cima quiser, né? É, eu digo, tem casos, né? De mães que engravidam com DIU. O Qual bebê dia que sai tu com colocaste? o DIU, né? Eu coloquei o de cobre, que é sem hormônio, porque eu tenho uma questão hormonal, que eu não posso com a questão de hormônio, assim, não. Eu tenho nódulos, então os nódulos que eu tenho, eles são mamários e eles crescem conforme o hormônio. E eu usava anticoncepcional por muito tempo. E eu já fiz 2 retiradas de nódulos e eles voltaram agora, no ano que eu engravidei, foi 2023, no último check-up eles voltaram. Daí 2024 eu engravidei. E como é que foi a tua adaptação com o Dil? Tu sabe que o que eu Quanto coloquei é tempo o tem mais. ele? Eu tenho ele Já 6 meses? agora. Vai fazer quase 1 ano agora, porque né, eu botei, acho que a Zoe tinha 5 meses. E ali 3 meses eles pedem, né, que tu fique, daí tu comece a fazer teus exames. Eu acho que foi nos 5 meses que eu coloquei. Então devia ser o quê? Maio? E tu colocou assim no ambulatório? Como é que foi? Botei via ambulatorial lá na Unimed com a minha mesma médica. Ela sedou, fez a colocação, porque ela não gosta de colocar no consultório. Ela me ofertou esse de cobre pela questão de não ter hormônio, mas ela me falou que provavelmente eu pedi pro Tauã trazer o carregador, como eu tive que fazer no meu celular, né? Vem Como cá é dar um que oi, é? Jojo. Tá sujo de feijão. Oh, meu Deus do Tá muito. céu! Quem tá te Oi, dando Jojo. feijão? Você tá brincando de boneca com o papai? Estamos tirando a roupa das bonecas. Ai, tirando as roupas da boneca. Ai, meu Deus. Que Beijo. amor. E eu coloquei o de cobre. Ela me falou que seria aumentaria o fluxo, mais dor de cólica, mas que no meu caso ainda era o melhor a ser feito, né? E guria, eu achei perfeito, eu não sinto muita dor. É que cada uma vai ter uma reação, né? Não adianta. Tu sabe que eu também, depois que eu parei de tomar as medicações pra tireoide, porque quando eu fui consultando com a médica não me deu essa opção, né? Ela disse que eu teria que forçar virar lipo e seria aí pro resto da vida. E eu Uhum. disse, não, mas eu quero ser normal. E ela não me deu essa opção. Não que deu. Não me deu. Ela disse que essa opção
noção, não era possível eu voltar a ser normotiroideia. Mas enfim, desde que a Isa nasceu, já fazem 7 anos que eu não tomo mais nenhum hormônio da tireoide. Então, né, presumo eu, não estou hipo, não tenho assim mais problema, porque era muito descompensado. E daí o que acontece? Eu decidi que eu não queria mais hormônio nenhum. Eu não queria mais tomar hormônio de qualquer hormônio. E fui eu colocar o DIU de cobre, né? Tu colocou? Deus do céu. E como é que foi? Lembra que eu te falei que eu era regulada, né? Ali, ó, Aham. relojinho, tudo, desregulou todo o meu ciclo. A minha menstruação era pouquinha. 3, 4 dias com um protetor íntimo. Pouquinho. Sim, ó, rapidinho. Sem cólica, sem nada. Eu tinha fluxo de 10 dias. Cólica, É, ao menos. eu não me aguentava. Perdi cabelo. Mas perdi tanto cabelo. Eu me desregulei de um jeito que eu cheguei em 3 meses. Eu disse assim, eu falei pra minha médica, porque eu tive que também fazer sedação, né? Porque eu não consegui colocar no ambulatório. Deus me livre. E ela disse assim, ai, o DIU de cobre tem de adaptar em um ano. Eu disse, misericórdia, eu vou estar careca, deprimida, tudo que tu pode imaginar. Porque, Manu, me desregulou de um jeito. Eu tinha, alterações de humor. Eu não me reconhecia. Com 3 Que meses, eu disse loucura. assim, por favor, tira isso, porque se é pra mim viver assim, isso não é vida. E era de cobre. Tu sabe que loucura. Mas ela me falou, disse, olha, Manuela, tem mulheres que conseguem e tem mulheres que não. E assim, no início, só que eu tava amamentando, né? Então aconteceu de falhar meses, assim, de eu não menstruar, mas por enquanto foi tudo certo. O que me chamou a atenção é que eu tenho uma dor que começou mês passado, abdominal. Mas uma dor, assim, como se fosse intestinal. E me desregulou muito o intestino. E eu até fui num gastro e ele me falou que podia ser infecção intestinal. Mas eu tô tratando, mas terminou minha medicação agora. Eu tenho consulta com ele semana que vem e não melhorou. Então também não sei. Mas custo de gineco, né? Ele comentou que poderia ser reação do DIU de cobre. Aí a gente tá testando, né? Eu vou fazer outras deslocamento, né? investigações. Mas não sei, a princípio tá tudo certo. Então, se o DIU de cobre der algum problema, pode ser que eu engravide antes, mas se for. É que nem tu falou, tem criança que nasce com o DIU. Pois Se então. ele quer, não tem o que faça, né? Mas não adianta, né? Mas eu acho que é aquilo que tu falou, tu não te vê, né? Sendo mãe de novo, né? Tu abre realmente mão de muita coisa. Por isso que eu digo, eu acho que hoje eu não estaria preparada. E tem duas coisas, né, Manu? Eu não sei como é que foi a Zoe, mas a Isadora foi a calmaria desde o ventre. Assim, ó, eu não tenho nada. Ela foi calminha desde sempre. Ela até hoje, enfim, é muito tranquila, muito tranquila. E dizem que quando veio o segundo, veio o oposto do primeiro. Eu tenho mais esse risco ainda, né? Então, é uma grande probabilidade de eu vir um. Mas a Zoe, assim, ela é tranquila, mas ao mesmo tempo que ela é rápida, né? Ela é bem esperta. Mas, assim, ela é tranquila, sabe? Foi uma gestação tranquila. Eles serem rápidos, espertos, ativos, isso é muito bom, né? Eu digo assim, ela é boazinha. Ela é tranquila, assim, de lidar. Ela é, não sei. Posso dizer porque sou mãe dela, mas o país é tudo muito fácil de lidar. É muito tranquilo, sabe? Não tem nenhuma interpérie. Não sei. Minha vida é maravilhosa. Não é porque é minha, mas é maravilhosa. Mas eu acho que essa coisa também de. Todo mundo diz, né? O segundo vem ao oposto do primeiro. É. Talvez virá, né? Mas eu só vou ver se eu tentar, né? Sim, Mas pra sim. quem queria ter 3, eu vou ter só 2, tá? Né? Eu acho que não é Mas que tive uma. A única coisa que eu acho ruim pra mim foi isso, assim, eu não me vejo uma mãe 100% em casa. sim. E eu acho que eu preciso ter a minha profissão. Eu priorizo isso também, sabe? Por mais que eu A saiba. gente enxerga a importância de ser mãe, mas ser só mãe não é o suficiente, né? E eu também quero poder estar com o meu segundo, assim como eu estive casou, sabe? Sim.
Dando, Então dando fica isso. a importância pelo aprendizado, pelo carinho, por tu sentar e brincar. Porque eu tive esse tempo, eu pude ficar com ela, eu pude estimular, tanto que ela caminhou com 9 meses, né? Sim, Eu pude, né, estar olhando, nossa, ela tá brincando assim, acho que se eu brincar assim, eu ajudo ela, sabe? Então, isso é legal, né? Tu curtir, tu ficar, tu vivenciar os primeiros passinhos, sabe? E eu quero poder dar isso pro meu segundo. Então, eu não tenho nem cabeça para parar agora e fazer isso, porque eu também quero, né, estar ali na clínica agora. Então, eu acho que daqui um cuidar do ano, teu de repente, outro um ano, bebê também, né? para mim, exato. Acho que eu quero ser uma boa mãe, mas também para isso eu acho que eu tenho que ser bem resolvida Sim. comigo, né? Uhum. Sabe, agora falando de estar próximo, eu me lembro que com 6 meses a Isa começou a engatinhar. E quando ela começou a engatinhar, a gente começou a fazer vídeo, eu e a Tata, né? Fazer vídeo, então nós gravando assim, faceiro, eu olhei pra ela, e tem no vídeo, né? Tata, tu já percebeu que a gente tá comemorando a nossa perdição? Porque ela começou a ir por tudo. E 2 meses depois tava caminhando. E é perfeito, sabe? Tu poder acompanhar isso e tem certeza. Não quer dizer que, ai, nossa, uma mãe que não consegue estar, não é uma boa mãe. Não é, não tem nada a ver com isso. Existe uma Uhum. competição em Ai, nada algumas, né, saudável. Eu que não é sei. saudável, sabe? Eu acho que é um processo do bebê também. Existem bebês que são preguiçosos, Sabe que eu me que não deparei causam. muito com essa questão de competição de mães, principalmente, né? Com crianças. Eu comecei a me deparar muito com a minha filhada. Quando ela nasceu, quando foi a idade escolar, eu disse, gente, sabe aquela coisa, tipo assim, eu não quero isso nem de perto, isso nem pra mim, nem pra minha filha, né? Porque é uma começou que não é saudável. Minha filhada ela começou. Eu me lembro que no aniversário de 1 ano ela não caminhava ainda. Ela não se joga de pezinho. E tá tudo bem. Ela começou com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2, 1 ano e 3. Gente, cada um com seu tempinho, sabe? Mas tem muito disso. E às vezes a gente vê, infelizmente, a gente vê mães e pais com uma competição assim, e envolvendo os filhos junto, né? Aquela coisa, os filhos tadinhos não entendem nada, né? Cada um no seu tempinho e tudo vai. Uma hora tudo, tudo engrena, quando vê, tá Sim. tudo correndo pra lá e pra cá. E eu acho também, eu não sei se tu teve muito pitaco na tua gestação e na tua maternidade das Não pessoas. porque eu não permiti. Não permiti. Eu digo, eu na classe eu não deixava. Porque assim, eu assim como eu não ficava pedindo nada pra ninguém, e se eu precisava de alguma coisa eu perguntava, sabe? Eu tinha uma dúvida, eu perguntava, mas eu não gostava assim porque às vezes quando veio o pitaco é em tom de crítica, né? E a gente já tá com hormônios alterados, a gente já tá cansado, né? Especialmente na esterogestação, né? Que é os primeiros 3 meses, que o bebê tá conhecendo a gente, tá conhecendo o bebê, então é uma fase nova. Então eu não recebia, eu não, acho que as pessoas viam que eu não dava muita abertura para isso, sabe? Porque eu Sim. queria que fosse tranquilo. E isso eu notei uma coisa, Malu, principalmente nos primeiros 6 meses da Isa, eu comecei a me notar em relação a ela. Eu comecei a observar situações e pessoas que me desestabilizavam e faziam com que eu não ficasse bem e refletia nela. E eu comecei a não querer mais que isso acontecesse comigo, porque isso refletia nela. Acabava que o meu primeiro motivo não foi por mim, foi por ela. Mas eu Sim. comecei a abdicar e a afastar pessoas da minha vida que eu via que faziam mal, não tá me fazendo bem, para mim não ficar bem para ela. Para tu ver como é Uhum. que é, né? A mãe até nas atitudes que fazem, vamos dizer, bem pra gente, a gente e não é A gente a acaba carga não é passando. dela, mas foi ela que me deu, vamos dizer, a força para me posicionar com situações que nitidamente não me faziam bem e eu desestabilizava, né? Oi, nossa, assim, os primeiros 6 meses da Isa, foi Não, aquela tu beleza, sabe né? o que eu percebi? Eu escutava, porque, né,
eu acho que eu sou uma pessoa tranquila quanto a isso, assim, não é tranquila a palavra, mas a pessoa pode me falar, mas não vai ser uma guia, não absorvo tudo. Tipo isso. Mas é. Mas o que eu notei Mas às vezes o que a pessoa fala pode ferir a gente, né? hoje, assim, né, quase usou um ano, né, que passou aquela fase difícil pra gente no início, que realmente uma pessoa chega te falando o que tu vai fazer, tu até pensa, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo certo? É um momento muito inseguro pra ti, né? E o que é certo, né, Manu? E eu percebi que eu acabava fazendo a mesma coisa porque eu queria ajudar a minha amiga, né? Porque eu queria ajudar a outra mãe, porque eu fiquei insegura naquela época e eu ouvi isso, ouvi aquilo, e daí eu acabava conversando com a pessoa e dizia assim, mas tu faz o que tu quiser, eu só tô te dando. Eu Se não dava uma valer. opinião e já botava, né? Sim. Pelo Instagram a gente passa, né? Alguma mãe fala alguma coisa, a gente fala, né? Trocas, tem trocas. Aham. E guria, ao mesmo tempo que eu falava, eu me dava por conta, meu Deus, Manuela, tu tá sendo metida, né? Sim. Eu digo, às vezes eu vinha assim, olha, eu vou dar uma opinião não requisitada. Se não fizer sentido, entra aqui e sai ali, tá tudo bem, mas eu vou dar. Quando eu vi, eu tava fazendo o que faziam comigo, assim, e eu, ai meu Deus, olha só. Eu Sim. começava a explicar, né? Eu não quero que tu Eu já leve pro adiantava. outro lado, eu só quero dar uma opinião, né? Que tu não me perguntou, mas uma opinião que eu passei com a Zoe, né? E foi Sim. interessante, fulana me falou isso e fez sentido, né? Fez diferença. Então, Uhum. eu compartilhava algumas coisas, mas eu tento me policiar pra não me meter. Porque, né, Sim. às vezes a pessoa não tá te pedindo, né? E daí tem mães que ficam realmente ofendidas, né? Não, Enfim. por isso que eu saí na defesa. Eu já falava antes, ó, se tu não quiser, esquece, tudo bem. Mas É, aconteceu já isso. E às vezes era coisa assim que podia fazer sentido pra elas, né? Mas, porque foi enfim, por mais ser bem recebido, né? fácil. E nem sempre o que foi fácil pra ela vai ser pra ti, mas às vezes, né, uma coisa que outra. Mas eu digo, quando eu percebi e pisquei, eu tava fazendo igual, né? Eu acho que é um Sim. intuitivo das mães de tentarem se ajudar numa troca, mesmo que não seja às vezes, né, perguntado, né? Mas Sabe que uma enfim. vez eu tava, a Isa quase não teve cólica, muito pouquinho mesmo, assim, sabe? Às Quase vezes tem. nada. E uma vez eu fui comprar, fui numa elétrica comprar lâmpada e cheguei lá e a mãe às voltas, com a pequena dela com cólica, mas uma cólica que tu sentia pelo choro que era forte. E ela falou assim, ai, ela tá com tanta gente. Eu não conhecia a mãe. Ela tá, eu disse, ai, tadinha, tá, será que tá com fomezinha, tá com dor? Né? Falou que tinha cólica e tal e tal. Eu disse, olha, sobrou colical. Viu? Porque sobrou, a minha não teve nada de cólica. Tu quer que eu te traga? Eu vou lá buscar pra ti. Guria, fui lá buscar, né? Levei pra ela, disse, tomara que dê certo. Pouco pra mim deu muito certo. Porque a minha, tipo assim, quando dava, tomava uma dose, acabou, não tinha mais nada. Tu sabe que não fez a menor diferença. E depois eu acabei reencontrando ela, a filha dela foi amiguinha da Isa, e amiguinha, e ela me contando que não fez a menor diferença. Então, pra tu ver como cada caso é uma situação, né? A gente Eu não tem fiz isso. controle, né? Eu fiz isso. A Zoe também teve. E aqui na clínica, né, teve duas mãezinhas assim que tiveram próximos de mim. Uhum. E delas traziam para nós assim, ai, dá uma olhada, o que que tu acha, né? E daí eu conversando com elas, falei assim, olha só, eu vou falar uma coisa. Não foi meu pediatra que me indicou, mas eu pesquisando porque a Zoe tinha cólica, eu ouvi falar muito bem do Tinha Cocintal. Core 15 e Core Calme na minha Cocin- época também. Cocintal era um homeopático. Uhum. Mas os Então dois eram, né? Uhum. eu pesquisei e vi que ele é homeopático, mas assim, eu dei, meu pediatra falou que mal não faria, né? Porque é Uhum. homeopático, mas que ele não tem referência de que funcione ou não. Eu dei, funcionou, sobrou, porque daí a Zoe já fez os 4 meses ali, não esquece, não tem mais cólica, né? Fiz, dei pra ela o paquezinho porque eu tinha. Sim. E daí, por fim, sobrou outro, daí eu dei pra outra paciente. Pois você acredita que funcionou muito bem pra elas, assim. Tu sabe que na Eu, minha
época foi Colic Kids que o pediatra indicou e não Aham. fazia a menor diferença, porque ela tinha pouca, mas não fazia nada ali na boca. E Uhum. esse Colic Calm, na época, era importado, né? Tu tinha que importar. Hoje tem aqui, hoje tem por tudo. Mas naquela época não, desse gente. Daí foi também outra pessoa que me indicou, não foi o pediatra. Disse, gente, eu vou atrás, né? E ele realmente resolveu. E era, nossa, era batata pra Isa. Mas não é. Mas ele também era tudo fitoterápico, né? Eles eram. É, Não tinha nada de medicamento. é, é bacana, né? Quando é fitoterápico, né? Menos pior, né? Eu penso pra mim, do que Não, uma medicação. na verdade, sim, se realmente é fitoterápico, né? Porque às vezes tu compra uma coisa que dizem não é bem assim, né? É meio fitoterápico. Não é 100%. É, eu tento sempre colocar, sempre que é possível, eu coloco fitoterápico pra Isa. Eu evito um pouco o alopático, né? E a Isa é É, muito tranquila, ela quase nunca tem nada, graças a Deus, glória a Deus. o Uma pequenininha de pediatra boa. dela é bem adapto, assim, a homeopático, né? Fitoterápico. Ele é bem. Realmente, pra cólica, ele tinha me receitado semiticona, né? Luftal. Então, Sim. ai, guria, dava 8 horas, voltava a cólica. Oi. Isso eu sofri bastante no início com ela, assim. Mas depois. E eu só dava peito, né? Então, Uhum. ai, Manuela, para com feijão, para com. Parei, mas não adiantava, a cólica continuava, era do bebê, né? Não adianta, tem. Uhum. Mas assim, passou. Tanto que a ideia era não dar bico, eu tentei dar bico, porque eu não tinha nada contra. Enfim, aquelas E coisas, né? aí, e ela Mas aceitou? ela aceitou até os 2 meses somente pra dormir e parava. E soltava fora. Depois ela nunca mais pegou, depois dos 2 meses. E mamadeira foi de boas? Perfeito, foi de boa. A Isa não pegou pico, né? De jeito nenhum. E não queria mamadeira. Só o peito. Quando ela foi pra escolinha, eu disse pra prof, olha só, eu não trouxe a mamadeira porque ela não toma mamadeira. Ela prefere tomar no copo do que uma mamadeira, então eu não trouxe. No outro dia, mãe, tu podia trazer a mamadeira? Eu disse, oxi, por quê? Que ela tentou roubar do coleguinha. Só ela não tinha. E guria, foi que é uma beleza a mamadeira. Até também ter que se tirar, né? Mas pra tu ver, se fosse só a gente em casa com ela, não teria tomado Não a teria mamadeira. pego. É, a Zoe pegou um Nana, um paninho pra cheirinho, depois da creche. Mas é normal pra eles, né? Eles enxergam os coleguinhas, né? E acham, ficam curiosos. E também pra eles é um apego, né? É uma maneira deles conseguirem ter segurança com aquilo, né? Guria, eu acho que a minha, o naninha dela era meu bebê. Que ela não É, pegava nada. provavelmente. Foi até os Nada, 2. nada, nada, nada. Não tem. Ela ganhou na linha, nunca pegou nenhum. É, a E eu, Zoe também eu não tava tentando não. estimular, né? Eu queria que ela pegasse, mas não pegou. Pegou agora. Não, porque ela assim, ó, lá na rua, e ela aqui, ó, com a mãozinha aqui dentro e ficava. Ai, guria, assim, eu no início não tava nem aí. Ai, gente, eu cuidava, né? Ficava numa área assim, mais tentava me cuidar, mas, ai, gente, era difícil. Ai, quer saber? Eu vou ficar toda hora, não, pra criança. Disse, ai, gente, quer saber? Não tá nada aparecendo, só que tá, né? Depois do tempo falava, minha filha, só em casa. Porque eu ficava grandinha, né? Amor, só em casa. A gente tá na rua. E ela E ela ia aceitava. sim. Atentava nos meus dias, e depois assim, ah, não, só em casa, né, mãe? Eu dizia, é só em casa, mãe, só em casa. Ai, que bom. Que bom. Mas ela teve muito apego. Muito apego. Nossa, eu nunca vi. Mas sabe que eu tava agora me lembrando, que eu te falei da coisa de ter um, dois ou três, que eu tava contando a historinha lá de Uhum. Ivete. Três também é um número que é delicado. Porque no três sempre um fica isolado. Isso é fato, normalmente tem uma afinidade e um fica isoladinho. Talvez esse isoladinho até goste. Ah, melhor assim, fica os dois lá e eu fico aqui, até bom. Mas nem sempre é. Então dizem que é assim, ó, Manu, tu pode ter dois ou quatro, cinco, seis, poder, esse é o limite, tá? Eu não me vejo com tanto. Mas o três, teoricamente, né, acontece, né? Se É o o bebê levar número. de boa, se ele a criança levar de boa, tá tudo certo. Se não, É,
sabe que eu queria ter, porque um namorado que eu tive eram três. E eu achei sensacional, porque um brigava com o outro, os dois se uniam pra brigar com um, daqui a pouco eles se Três passavam, meninos? brigavam os dois, eram três. E É. daí se uniam, brigavam com um, então tipo, terminava tudo em brigas. E daí, daqui a pouco eles se abraçavam e Se tava tudo amando. certo. E eu pensava, meu Deus, que coisa mais linda, né? Eu e meu irmão, a gente começou a se dar mesmo assim agora, depois de grande, né? Eu e meu É. irmão. E é só eu e ele. Uhum. E daí eu ficava, nossa, que perfeito. Quando eu tento, vou ter três, porque eles vão brigar, eles vão se resolver, né? Aí eu fui pra família do Tauã, são quatro. Meu Viu? Deus. É pior, eu vejo assim, quando eles brigam entre eles, daqui a pouco eles deixam de se falar, daqui a pouco dura muito a briga, porque os três ficam se falando contra um, sabe? Eu digo, meu Deus, é Aqui, ó. muito difícil. Já fez Então assim, eu dois, penso dois de cada assim, lado. quatro nem pensar, quatro, meu Deus. Tu tem experiência do 2 do 4, então. Ai, meu Deus. Essa É, do eu 3 penso assim. Nem tua experiência do 3 é dois ou assim, tá? três, Só pra te né? falar. É, dois ou três, eu penso. Ah, tua experiência. É. Mas melhor ficar no 2, então. Ou 2 ou 5. A gente pula. Pula essa experiência, que eu sou tão boa. Então, é difícil, né? Eu digo, seja o que Deus quiser, né? Daqui a Seja o pouco. que Deus Mas quiser. agora que a Zoe tá mais independente, que ela, né? É um ser humaninho, né? Ela vai pro É um ser banho, humano em construção, não ela, adianta. ela vai caminhando, né? Facilita muito a vida. Ela vai caminhando Sim. até o carro. Agora, eu te digo, dá saudade. É uma coisa muito louca, né? Tu viu Tem só? saudade. Meu Deus, tu ama muito aquilo, é maravilhoso, é um amor sem medir, né? Tu passa por uma etapa onde tu tem meu Deus, difícil essa parte, né? Não consigo, né, sair daqui. Tu sai, a bebê chora porque tá muito conectado. E tu vai pra uma parte onde ela já tá começando a ficar mais livre. E aí tu pensa, meu Deus, que saudade. Passou muito rápido uma coisa que na época demorou muito pra passar, sabe? É muito, Sim. muito louco. Mas tu sabe que engraçado também, né? Como eu te disse, eu acho que eu fui muito sortuda. Não sei. Porque a Isa, a fase que eu mais gostava, que eu mais gosto, é aquela tá. Eu não tenho saudade nenhuma outra. Ah, às vezes só olha uma fotinho, uma dancinha, uma coisa que ela fala, fica mostrando. Mas tipo assim, ah, eu voltaria? Não. Também não. É. É muito Saudade da engraçado. barriga? Eu tenho saudade da barriga. Nossa, eu enchei o tempo todo, o tempo todo. Eu descobri com 13 meses que eu te falei, né? Aham. 5 meses comecei a inchar. Inchar de inchar, de eu não querer nem usar chinelo. Mas precisava, né? Usar alguma coisa. E eu me lembro que naquela época a minha irmã, ela assim, mas calma, isso passa, eu também inchei. Se tu inchou 2 semanas antes de ganhar. Eu estou inchada 5 meses. 5 não, 3, 4 meses, né? Você dá licença, porque o meu problema. Gente, era muito. E eu vinha as minhas clientes gravidinha, que não inchavam nada, de salto. Eu disse, meu Deus, que isso? E eu não, nossa, eu enchei o horror. Daí minha médica assim, né? Mas a Elisa tem um lado bom, né? Porque depois que tu ganha, né? Tu enxuga rápido. Eu disse, até eu ganhar, até. Porque tu fazia massagem, 15 minutos, Voltar. colocava o pé no chão, você já tava tudo inchado de novo, né? Mas realmente, eu ganhei num sábado de tarde, segunda-feira, eu tava assim, ó, chupada, né? Porque foi rápido assim, O mas processo. claro, o processo foi rápido. Mas eu aumentei muito de peso, né? Quanto que tu aumentou, tu lembra? Eu aumentei 20 quilos porque no último mês eu tive que fazer uma dieta de engorda. O percentil dela baixou. O percentil da Zoe baixou, daí ela me botou em licença maternidade um mês antes. Ainda? Pra parar a mãe empreendedora, né? Sim. Não vai E daí parar? Então separamos. ela disse que eu tava gastando muita energia e não tava deixando a criança crescer. E daí me deu também. Eu tinha acompanhamento nutricional e pediu pra mim conversar com a nutricionista, porque eu precisava mudar alguma coisa na minha dieta pra aumentar a proteína.
Daí eu introduzi 2 shakes de proteína de manhã e de tarde, além da minha dieta normal, de comida normal, para ter esse aporte. Em um mês eu fui a 10 quilos a mais. Eu tô nos 20. Parei nos 20 daí. Eu parei de contar nos 21 e tinha mais um mês. Mas, claro, diz 21, não sei quanto que era de inchaço, porque eu fiz assim, ó, quando eu saí. De Não repente sei. era muito edema, Mas né? eu sofri. Eu sofri muito. Meu Jesus. Assim, ó, me doía os tornozelos, sabe? Doía, me doía, me doía. Eu me lembro uma vez, lá nas finalmente, eu fui jantar com os amigos, né? Daí foi eu de saia e tal, porque, enfim, eu me sentia mais agradável e tal. E coloquei um batom bem vermelho, assim. Olha, eu coloquei um batom bem vermelho hoje pra você olhar só pra minha boca, não olhar pra minhas pernas. Porque era muito, 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 de verdade. E às vezes as pessoas falam, ah, mas é do período. Eu tinha clientes gravidinhas do mesmo período que eu. E não tinha. E que coisa, né? Mulher, menina também não tem. É tão Não é relativo. muito é relativo, né? Não tem um porquê. Às vezes a questão da época da gestação também facilita ter, né, inchaço, mas Não, mas que eu te disse, eu tive duas clientes que estavam gravidinhas na mesma época que eu. Eu disse, gente, não é eu possível, também vocês estão de salto. eu também tive bastante inchaço. Mas depois, assim, logo quando ela nasceu, deu uma boa enxugada. Mas tanto que agora, hoje eu tô 9 quilos acima ainda do meu peso. É, eu foi o quê? 6, 7, eu voltei meu peso. Eu E sempre de não dieta. consegui ainda. Não. Eu não sei como foi pra ti, mas eu amamentei e não me ajudou a voltar. Não, eu aumentei até 2 anos, né? Como eu falei. Aham. Eu com 6, 7, eu tava no meu peso normal. Mas as pessoas, eu acho que como eu tava muito inchada, as pessoas achavam que eu tava mais magra do que antes, mas eu não tava. Eu tava no meu peso normal depois de 6, 7 meses. Mas também, assim, eu voltei pra academia em 45 dias, né? Mas as minhas fotos Eu não tô nesse cabiam, né? processo. Era uma tristeza, né? Meu Deus. Mas 45 dias voltei. Eu fui numa academia perto de casa, pra não precisar também ficar tão longe dela. Nossa, me lembro que foi uma saga, né? Pra mim começar a ficar um dia sem estar com ela, foi depois de um ano e um mês. Eu me dei o direito de começar a fazer um curso de um dia. Aí foi indo, né? Aos pouquinhos foi indo. Sempre tava grudadinho, sempre tava grudadinho. Sabe que eu coloquei ela na creche esse ano agora, em janeiro. A Uhum. ideia era a gente tentar adaptar ela no projeto férias, meio turno, pra questão do cronograma, né? Pra ela já ter uma questão da rotina deles. E a minha ideia era botar ela meio turno. Uhum. Só que tava impossível de eu ir treinar, tava impossível de eu fazer meus cursos, porque eu ficava de manhã com ela. E conversei com o tal, olha só, vamos botar ela meio turno, vamos ver como é que vai ser a adaptação dela. Qualquer coisa a gente bota em turno integral, porque daí aconteceu o quê? Conversei com uma mãezinha, a mãezinha me falou, mano, tenta turno integral, porque ela já entra na rotina deles, ela vai ser Uhum. melhor pra ela, e tu vê que vai ser muito melhor pra ti, tu vai ter o teu tempo. Tá. Escutei uma outra que dizia, ai, não, mas ela é muito nova, né? Assim eu fui indo, né? Sim. Perguntando como é que era para as mães. Falei pra ele, vamos tentar turno integral. Ela se adaptou super bem na rotina de meio turno e a gente notou que ela tava tendo uma dificuldade de dormir, porque ela dormia, nós almoçamos 11h30 e lá era 10h30. O sono da creche era meio de pouco e ela estava acostumada a dormir 1 hora. Então, ela não se adaptou à rotina deles. Você quer saber? Vou levar ela às 8 horas, vamos passar para turno integral. Ela se adaptou super bem, assim, ela tá muito bem adaptada, tem um chorinho leve às vezes. Hoje foi um dia que ela não me abraçou de volta e não quis ir, mas ontem ela fechou, tipo, foi hoje é quinta, quarta-feira ela fechou a porta na minha cara. Tipo, tu Isso entende? dói o coração, né, Voltando de gente? um, voltando de um feriado, né? Que tá, ela era para ela ter chorado? Não. Então, tu entende que eu acho que
Pra mim foi terrível, assim, eu ter tido o passo de ter largado ela lá e ter ido treinar e ficar com ela na primeira semana, sem ter ela de manhã. Meu coração ficou lá, literalmente. Uhum. Sim. Mas hoje, passando de, né, da adaptação da mãe, porque eu digo, é a minha adaptação, né, não é nem dela. Eu te digo que foi muito melhor, muito melhor. E ela tá Ela se tá divertindo, né? Ela tá super bem, sabe? Me mandam foto dela, ela tá faceira, brincando. Ela não tem noção das horas. Sim. E, claro, eu acordo mais cedo, fico com ela ali 1 hora, porque eu levo às 8, então eu fico com ela às 7h10 ali, 7 horas. E fico com ela agora. Então eu me priorizei para trabalhar até às 7 e fico com ela depois. Então é legal, sabe? Eu acho que isso é um processo, claro, é difícil, muito. Mas eu não tô perdendo nada na sexta-feira, eu não trabalho e fico com ela mais, sabe, na sexta de tarde, pego ela mais cedo. Então, ela curte a gente também, sabe? É um processo também pra ela, mas pra nós é importante também, sabe, ter aquele tempo. Agora que eu tô voltando, né? Eu digo, foi muito difícil na primeira semana. Eu chorei, mas eu ao mesmo tempo fiquei bem porque ela tava bem, sabe? É uma adaptação. Eu tive a minha ideia era colocar ela com 2 anos. E aí eu precisei colocar ela com 1 ano e 7, né? Ai, me doeu um pouco assim, mas eu acho que a gente falou. Eu acho que é muito mais a gente do que eles. Claro que teve dia, nosso primeiro dia, teve dias que essa menina se agarrava em mim, mas não tive que falava. Ai, vamos lá, daí as profs, vamos lá ver os bebês, então, que bebê? Ela não queria nada. Acho que dias, né? E era engraçado que às vezes assim, mas mãe, pode ir, porque depois ela fica bem, vai ver, te manda um vídeo. Pode ir. Como é que tu deixa uma criança chorando, pedindo por ti? Tu vai virar as costas e vai embora? Oxi, a gente não consigo. Não consigo. Já cheguei a ficar 30, 40 minutos lá, tentando, né, interter, fazer ela ir num lugar, no outro, nas alinhas da escola, da escolinha, né? E isso que a escolinha que eu levava era tipo, sabe aquela coisa de vó, criança de vó? Era Uhum. muito amadinho, sabe? Tudo muito lúdico, muito cuidadinho. E tinha dias e dias. Mas na maioria das vezes, que nada. Passava 5 minutos, mandavam lá o vídeo. Tava lá fogueteando já. 5 minutos atrás, tava eu chorando, saí de lá. E ela depois tava fogueteando. Ah, que isso, gente? É, Não, eu digo, o primeiro retorno das aulas, que era o primeiro dia de aula, eu não sei, a Zoe, ela não chegou a chorar. Ela, né, porque ela estava vindo na adaptação do Projeto Férias. Então, ela conhecia a prof, ela estava bem. Mas eu chorei pela quantidade de crianças chorando no corredor, porque era retorno da aula, então muitos não estavam acostumados. E as mães chorando desesperado na saída. Eu entrei no carro e eu chorei. meu E eu falei pro Deus! O Tauã me mandou mensagem, Manu, como é que foi? Eu falei, Tauã, muito difícil, eu tô com o pensamento nela, mas ela ficou bem, né? Ela ficou legal, mas na sala dela tinha 3 crianças chorando. No corredor eu encontrei mais um. Os, saí os pais chorando, e isso me deixou muito mal, assim, porque eu imagino. E eu acho que é pior quando eles falam, porque eles pedem, né? Ai, mãe, não quero ficar, mãe, eu quero ficar contigo. Eu acho. Deve ser muito pior, porque eu penso, Mas é se que tu as sabe que duas me eles. olhando já é. Na verdade, a linguagem corporal eles falam desde pequenininhos, né? A gente É, entende. Então, isso é o jeitinho que eles se comunicam. E quando ficam maiorzinhos, aí até é mais fácil. Se bem que assim, a Isa é assim, né? Hoje eu deixo na escola e daí eu deixo ela entrando. Ó, tocou o sinal, e eu fico, tipo, não na visão dela, mas eu fico mais de ladinho. Porque a grande maioria das vezes, daqui a pouco vem ela, correndo. Ai, mãe, só mais um abraço. Você se atira, né? Deus, ai, tu deu um abraço. Amor, agora vai lá fazer a filinha, tá? Tem a filinha pra entrar no... Vai perder a fila. Ah, não, tá, ela vai. Mas assim, ó, 90% das vezes ela volta desesperada, correndo, pra me dar um último abraço. E eu tô lá, né? E ela sabe que a gente fica, né? Ele sabe, né?
Que a gente não fica na visão, eu não fico na visão, mas se ela sabe que se precisar eu vou aparecer, né? Uma coisa assim. Eu acho. E a questão da segurança, né? Tem muitos conhecidos meus que dizem, ai, mas eu não tenho coragem de levar, eu deixo pro pai. Eu noto que ela não chora tanto quando vai o Tauan. Sim, acredito. O pouco que a Zoe chora, né? Porque ela chora pouco. Mas eu tenho a sensação que ela fica meio. O Tauan diz, eu tenho a sensação que ela fica meio perdida às vezes quando eu deixo ela, ela não tá entendendo. Mas é que assim, vamos dizer assim, entre aspas, mas falando sério, a função da mãe e do pai, elas são diferentes, né? Então elas são complementares. A mãe é muito o olhar interno, o olhar pro eu, é muito emocional, né? Que tá em jogo com essa relação da criança com a mãe. Já o pai é pro mundo, né? Ele cria para o mundo as experiências, as coisas. Então acaba que eu acho que com o pai ela se sente, vamos dizer, mais. Ela sabe que agora é hora da escola, entendeu? Tipo, né? Igual foi, então, né? Eu acho que é mais fácil, eu acho que é uma coisa muito Racional. instintiva também, né? E a gente, eles sentem o que a gente sente também, né? Por mais que a gente tente, às vezes. Mas é o olhar interno, a figura da mãe tem muito o olhar interno. E que bom que, às vezes, com o pai, porque às vezes dá até aquela coisinha assim, ai, pai, hoje leva, né? Porque ontem não foi muito fácil. Fazer aquela, É. cada um dia. E para criança é bom. Isso também é uma coisa que é interessante de falar, né? Porque por mais que as relações sejam boas ou nem tanto assim, a figura do pai e a figura da mãe é importante porque você dá a criança, né? Ter essa interação é necessário. Ai, mas, gente, é necessário. E é como a gente falou no início, né? Que a gente não controla, que quem controla é o ser muito maior que nós. Esse ser muito maior que nós fez com que o nosso filho veio com esse pai e com essa mãe por algum motivo. Então é importante, né? A gente permitir. E falo porque pais e mães, né? Que às vezes não tem uma interação muito boa, pode não ter, mas que permita que a criança evolua sabendo a importância de um e de outro, né? E sem tirar isso, porque isso é muito além da gente, né? E você pensar neles Sim, também, né? sim. Nós sentamos assim, o Tauan busca e eu levo, né? Uhum. Alguns dias a gente pensou em fazer uma troca, mas tenho toda uma logística de levar ela, para mim é mais fácil do que eu buscar. Então Uhum. a gente faz, ao menos na sexta, daí eu busco, mas que é meu tempo que eu tenho para ela, assim, Sim. então eu busco. Você fazer uma Mas surpresinha, né? faço uma surpresinha. Mas o Tauan às vezes chega em casa e diz: ai, amor, ela não quis vir hoje comigo. Eu disse: acontece, né? Não se ganha sempre, Não. né? Assim como às vezes eu chego, ela sai correndo e nem me dá tchau, É. né? Então, a gente faz sempre essa troca, assim, a gente tenta ser bem próximo e participativo com ela, né? E também deixa a nossa rede de apoio ser próximo e participativo, porque eu não me criei com meus avós próximos, a não ser a minha avó materna. Então, eu quero muito que ela aproveite os avós, assim. Então, eu deixo eles curtir mimar, porque eu acho que, né, tem que ser mimado também. Acho que a educação vem da gente. Mas acho que é importante, né, eles terem aquela coisinha de, deixa eu ir na avó, sabe? E Sim. ela ama A ela. avó e o vô virem, né? Então isso é importante, né? Eles virem até a criança também, né? Sim. A criança sentir que eles vieram até ela, né? Isso também é importante, né? Sim, é Não é só muito, ela que muito vai. importante. Isso. Então, eu tento, assim, na primeira semana, ela sentiu muito falta deles, porque a minha rede de apoio era quem ficava de tarde com ela, né? Aí, do Sim, nada, ela começou a ir na creche, então, ela passava pelos porta-retratos no quarto que eu tenho deles, e ela apontava, tipo, sim, Daí eu comecei a dizer, o vô, né? O vô Osmar, o vô Ivanor, a avó Mari, a avó Márcia. E ela abraçava o porta-retrato, assim. Então, tipo, tu vê que eles têm contato, né?
E Sim. para ela foi difícil. Hoje eu digo, foi mais difícil para ela, acho que essa adaptação com a creche do que propriamente, né, comigo. Sim. Mas é isso. Eu acho que a gente ter a plena consciência que a gente não é dono dos filhos, né? Eu uma vez ouvi um vídeo que dizia: a gente não tem filhos, eles têm pais, porque a gente cria eles É, pro mundo, né? Então a gente não pode ter, isso não é, é tipo como se fosse um egoísmo com as crianças, né? Ah, eu tenho uma filha. Não, ela tem uma mãe, ela tem um pai, né? Então, mas é mais no sentido de a gente entender que a gente não é nosso, é do mundo, né? A nossa tarefa é só criar eles da melhor forma que a gente possa fazer com que eles possam voar, né? Mais pra frente. Por isso que a gente sofre tanto, né? Quando a gente vê eles voando, tipo assim, gente, mas já? Gente, é, a Isa tá com cada um assim, de, meu, sim, tá, né? exato. E o Acho tempo que esse é o passa. mais difícil. Tu entender que tu é um processo, né? Que tu tá passando pela vida deles e que eles vão ter você ali do lado, né? Mas que tu vai estar ali apoiando o que eles vão fazer, né? As escolhas. Mas deve ser muito difícil, né? Se agora às vezes já é. Mas é super importante a gente entender isso também. Eu tive um processo muito difícil, que as pessoas diziam pra mim assim: Manu, vai ser muito difícil tu tirar ela do teu quarto. Manu, vai ser muito difícil tu. Ai, bota. Deixa ela participar com a cama compartilhada. E eu tinha pra mim que eu não queria ter a cama compartilhada. Porque eu Uhum. acho que para Manuela, né? Eu, mãe, Uhum. Na tua eu não queria concepção. para mim. Na minha concepção, eu não queria para mim. Uhum. Aquele pré-julgamento, né, de que para ti pode ser que funcionou, mas para eu não quero. É tudo contigo. E Sim. eu conversei com o meu pediatra, o pediatra disse que com 3 meses ele achava meio perigoso ainda passar para o quarto, mas que com 6 meses ele achava que era super tranquilo eu fazer esse processo pro berço do quarto, né? Então, ela ficou até os 6 meses no lado da minha cama. Depois disso, eu passei pro quarto. E eu escutei muitas coisas de tipo assim, tu não vai conseguir, porque tu vai ficar, tu não vai conseguir dormir, tu vai ficar preocupada, né? Muitas coisas. E eu me questionei muito como mãe, porque pra mim foi super tranquilo. Tirar ela do meu quarto e colocar no quarto dela. Eu não sei te dizer o porquê. Não sei se eu fui muito racional, sabe? Não sei te dizer. Mas eu não sofri o que eu acho que todo mundo me falou que eu ia sofrer de. Ai, mas tadinha, ela dorme sozinha. Ai, mas tadinha, ela vai ficar longe de vocês. Gente, foi. Eu me senti a pior mãe, porque eu pensei, meu Deus, eu dormi que Mas, foi muito bem, entendeu? Manu, tu vê que isso são os pitacos de crítica que te desestabilizam. Foi tudo tranquilo e tu ainda ficou a culpa. Isso não isso que, às vezes o pitaco eu não curto muito, entendeu? Porque por exemplo, eu, completamente apeguetíssima, dorme comigo quando ela quiser, ela dorme comigo. Nossa, novinha, qualquer coisinha eu fazia no meu quarto. Tipo, eu realmente, eu ficava preocupada se tinha alguma coisa, ai, se ela se virar e não sei o que, se der febre, se der isso. Tudo era desculpa, né? Tudo era desculpa, eu trazia. Mas eu também tenho uma amiga que ela, desde a chegada da maternidade, ela foi pro quarto dela. Não tinha conversa. Ela ia dormir no quarto dela. E foi desde então. Eu achei assim, nossa, mas desde a maternidade, mas deu certo pra família dela. Deu certo. Tudo bem. Tu ainda foi no meio do caminho, meu beijo. Foi só com 6 meses. Eu Eu, quero dizer que eu cada fui um é numa com sua questão história. Eu fui numa questão de segurança também, que Uhum. eu, né, ficasse tranquila, mas e foi super tranquilo, assim, eu passei ela, deu 6 meses ali, ela ficou, já aconteceu no quarto mês, acho que foi, guria, eu largava no berço de noite para depois da mamada, ela não queria ficar, ela acordava. Eu largava, ela acordava, eu largava, ela acordava.
Deu umas 4 vezes assim, eu me rendi e deixei ela dormir. Daí foi aquilo que a gente disse, né? O cuspi caiu na testa, né? Eu quero saber, eu quero dormir, né? Dormir com ela no meu peito, deitada na nossa cama. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo E eu, bem, sabe? e eu coloquei cama de casal no quarto dela, porque tanto que tem que dormir Hã? com ela, ficava toda descadeirada na cama de solteiro. Eu coloquei uma de casal, então. Se é pra mim ficar, dormir com ela, assim, pra ela dormir, eu que durmo na cama normal. Depois eu acordava e ia pro meu quarto, mas, gente, não tava dando certo. Ai, glória a Deus. Porque eles que. E era bem isso, né? Eu acho que toda criança. Tu achava, tipo assim, agora foi. Tu ia, nossa, tu saía quase como né? Com uma pena. Puf, tava aí acordando. Meu Deus do E eu céu. acho que vai ter eu brinco, né? Mas vai ter um tempo que ela vai vir caminhando e batendo na porta e dizer, mãe, quero dormir com vocês. Tá tudo Uhum. legal, também vai acontecer. Mas Sim. quando ela for bebê, se eu não fazer essa migração dos 6 meses, é pior pra ela, porque daí ela vai sentir que ela tá sozinha no quarto. Uma vez eu vi uma Então, história. Uma vez eu vi uma história sobre mãe não, pais e filhos. Que é como areia na tua mão, quando tu pega uma areia na praia. Se tu deixar muito fechado, a areia se esvai, porque ela não tem espaço, né? Ela se esvai, ela sai e fica muito pouquinha coisa, enfim, a maioria sai. Mas se tu deixa aberto, né? Não assim, para cair também. Mas se tu deixa meio aberto, ele se ajeita e fica ali. Que é a questão de criar os filhos e deixar sempre a porta aberta. Que eles voem, mas que eles possam voltar quando eles terem a segurança, e a segurança vai desde levar para a escolinha, né, do dormir, todos esses detalhezinhos são a formação da segurança, mas que eles possam estar seguros o suficiente para saberem que eles podem ir, mas se eles precisarem, eles sabem que está aberto para eles voltarem. Eu achei tão lindo isso, tão lindo. E isso faz parte da educação que a gente dá desde o nascimento, né? São os valorzinhos, são a questão de segurança que a gente consegue passar para eles e fazer com que a gente dê a maior liberdade, o que a gente presente que a gente mais melhor pode dar é a liberdade de eles irem e virem, né? Então isso também é as coisas e que eu a gente acho aprende. que é exatamente isso, né, Melissa? Não vem com guia, não vem. Tu pode ler. Eu li livros, e eu digo assim, eu li livros sobre puerpério e o meu puerpério aconteceu lá pelos 4 meses para 6. Uhum. Então eu digo, nem sempre uma gestação vai ser igual a outra. Uma Uhum. mãe não vai passar pelos mesmos perrengues que a outra. Eu li livros de como educar, eu li e vai ter uma base, vai ter uma base, mas E não tem uma nada vai te receita, né? preparar. Não, nada vai te preparar suficiente assim pro teu momento, sabe? E eu acho que as trocas, muitos momentos são bons, tu escutar o que fulano passou, ciclano passou, mas tu sempre tem que saber filtrar também, porque senão tu vira numa paranoia e Uhum. se compara, que não é legal, sabe? Acho que tudo tem que ser assim, como tu quer para tua gestação, como você quer ser como mãe, como o casal quer lidar com, né? Ter essa troca e esse conhecimento é legal, mas eu acho que é muito importante tu também olhar para tua vida e ver o que se encaixa dentro disso, né? Uhum. Mas é isso, Manuzinha. Essa foi a live mais comprida do podcast, tá? Que eu fui deixando rolar. Eu acho que eu não vou As, abusar da sorte também, né? as duas conversam muito. Ixi, minha filha, se eu não tivesse com medo que essa live daqui a pouco cai, eu ficava mais, né? Mas sabe como é que é, né? Tô já passando Sim, bastante, eu tô feliz da vida, que já, a gente já bateu um recorde, tá? De tempo, mas vai saber, né, como é que esse Instagram. Já aconteceu 2 vezes, né? De cortarem no meio da saída. sim. Fazer o quê? Acontece. Manu, muito obrigada. Sabe que você e o Tauã estão no meu coração. Nossa, eu acompanho vocês. Aí eu vejo muito o Tauã com a pequena ali, passeando com o gordo.
É um Vira e paizão. mexe, encontro bastante. Então, vocês são um casal que me inspira bastante, que inspira muitas pessoas, que vocês sigam sempre assim, se cuidando, se amando e sejam essa inspiração para quem mais importa, que hoje é a Zoe. Tá bom, meu bem? Muito obrigada Muito, por muito participar. obrigada. Muito obrigada pelo convite. E espero que, né, alguma mamãe aí se sinta abraçada nesse processo. E muito, muito obrigada. Que tu continue fazendo os podcasts e aproveitando muito, tá? Muito, muito Então, obrigada. obrigada, meu bem. Obrigada a todos que assistiram a live, que ainda irão assistir. E até a próxima. Até. Beijo. Uma ótima noite. Beijão. Boa Beijão. noite.